repercutir a tarifa de 50% para o Brasil. Vai taxar o Brasil em 50%. E o Brasil amanheceu sob o impacto de uma crise. Você viu o rosto dele? Guarde essa imagem. Esse é o rosto do medo. O medo de quem já tem pouco e vê o pouco que tem ameaçado por um jogo que ele não entende. Um jogo que começou com uma ameaça externa, mas cuja explosão agora está nas mãos do governo brasileiro. Vamos aos fatos. Trump publicou o texto em uma rede social. Na carta endereçada ao presidente Lula, Trump também cita o ex-presidente Bolsonaro. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. O presidente Donald Trump direciona esta carta ao atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo na primeira frase fala: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo na primeira frase ele faz menção a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o respeitava muito, assim como outros líderes de países. E faz menção, o modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um altamente respeitado líder pelo mundo, durante o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Uma carta de Donald Trump chega com uma ameaça: 50% de tarifas. A justificativa é política, uma desculpa envolvendo Jair Bolsonaro. Que atacam o presidente americano e o dólar de maneira muito enfática. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Então, agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe? Com outra cara. Ele não foi eleito para matar, não. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença do seu mandato, para ficar tentando lamber as botas do Trump. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Mas toda ameaça exige uma resposta. E é a resposta que define o destino de um povo. Diante da chantagem, o presidente Lula vai a público. Ele bate no peito e promete revidar na mesma moeda, declarando que o Brasil não aceitará tutela. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. É importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Será que a assessoria dele não tem, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Mas aqui, você precisa se perguntar: em um cenário de crise, a prioridade é o orgulho ou a sua estabilidade? A decisão de partir para o confronto direto, de escalar a briga, foi a mais sensata? Foi uma aposta deliberada, e o governo Lula decidiu colocar o seu emprego e o seu prato de comida na mesa de negociação. A conta dessa aposta já está chegando. Os economistas a chamam de impraticável.
Eles falam do imposto do café da manhã, do risco de demissões em massa, do impacto devastador no PIB. O que a gente já pode citar aqui de um impacto de curto prazo, principalmente para esses setores? Infelizmente, esses setores tendem a sofrer. A gente está falando de uma economia americana para a qual a gente exporta hoje mais ou menos 40 bilhões de dólares, né, na última leitura do ano passado. A gente está falando de, se continuar do jeito que está, olhando o segundo semestre, a gente pode ter aí de 5 a 10 bilhões de dólares que podem ser perdidos de exportação para os Estados Unidos por conta disso. As empresas vão ter que repensar, né, buscar mercado doméstico para o que não vai conseguir exportar e procurar outros países para fazer essa exportação. Essa não é mais a crise de Trump. Essa é a crise que a resposta do governo Lula está ajudando a criar aqui, no nosso quintal. Que compilado vergonhoso, né? Não somos apenas um anão diplomático nas mãos do Lula. O Lula é uma ameba diplomática. Eu queria trazer aqui, Paula, provavelmente o Silvio vai se lembrar do ex-embaixador do Brasil, o Rubens Barbosa. Eu estava vendo uma entrevista dele hoje de manhã, ele falando, né, de tudo isso, nos tempos áureos, né, embaixador dos tempos áureos do Itamaraty do Brasil, da diplomacia brasileira. E ele disse o seguinte, que os países que pensaram em enfrentar os Estados Unidos voltaram atrás até a Europa como um todo. E por que o Brasil não poderia voltar atrás e sentar à mesa de negociação? Você sente um nó na garganta? O medo de que o amanhã será pior? Esse medo é consequência direta da rota escolhida pelo governo. Porque enquanto a economia real se prepara para o impacto, o foco do poder parece ser apenas a queda de braço política. O cenário interno é de caos, com divisões e acusações. Mas no fim do dia, a responsabilidade de proteger a economia é de quem está no comando. E a escolha foi pela escalada. Uma escolha que deixa o cidadão comum, como o senhor que vimos no início, diretamente na linha de fogo. Então, voltamos àquela casa simples. O que aquele homem vê? Ele vê uma ameaça estrangeira, que foi transformada numa crise nacional pela resposta do seu próprio governo. Ele vê um presidente que, em nome da soberania, talvez esteja sacrificando a sua sobrevivência. Ele não entende de geopolítica, mas ele entende de fome. E a decisão de entrar nessa briga foi o que colocou o prato dele em risco. O silêncio dele é um grito. É o medo da crise que o seu próprio governo escolheu não evitar. As peças desse jogo continuam se movendo. Se você quer entender as consequências das decisões tomadas por quem está no comando, se inscreva no canal. Porque em tempos de incerteza, a única arma que temos é a informação.